Boa noite a todos, vamos lá para mais um vídeo, tá? Continuando aí o Brooks operando Price Action, um livro de tendências, tá pessoal? Depois de alguns dias aí sem gravar nada, gravando para vocês. Um golinho no café, tá? E vamos dar continuidade aí no nosso vídeo, lembrando alguns recadinhos aí, pessoal. Na descrição aí a gente tem o Telegram, então quem quiser entrar lá, discutir, conversar, bater papo, mostrar estudos e tudo mais, a gente está à disposição lá. O grupo lá é bem receptivo, tá, pessoal? A gente discute bastante ideia, análise e tudo mais. É só entrar lá, postar suas análises que a gente conversa. Pode me chamar na privada também, quem quiser tirar alguma dúvida, fica à vontade, tá? Eu respondo a todos. E o segundo recado é, não esqueçam aí, quem puder apoiar o canal, tá, pessoal? Não quero apoiar o canal via QR Code, então você curte o canal, compartilha com os amigos. Isso também já dá uma boa ajuda aí pra gente ter relevância no YouTube, pra gente continuar a fazer esse trabalho para vocês aí, que é um trabalho bem trabalhoso mesmo, de verdade, assim, é muita coisa que a gente tem que fazer, resumir, fazer slide e gravar aqui para vocês, tá, pessoal? Espero que vocês gostem do conteúdo, tá? E último recadinho, não esqueçam aí, quem vai operar Forex, tem a Skilling, que é a nossa patrocinadora aí, nossa parceria do canal, tá? Então quem quiser, tem o link na descrição aí para abrir conta na Skilling, tem bônus aí da abertura de conta. Vai ter um assessor que é o Flávio, um assessor brasileiro que vai atender vocês e vai tomar conta da conta de vocês, ajudar vocês com todos os procedimentos que precisarem, depósito, saque, transferência, tudo que for necessário lá, ele vai ajudar vocês. Tá ok, pessoal? Então vamos dar agora, passando os recados, vamos dar início aí o nosso vídeo. Deixa eu reduzir minha câmera aqui, que vocês não precisam ficar vendo meu rostinho lindo. Deixa eu só ajustar aqui, pessoal. Essa câmera aqui, rapidinho. Deixa eu só ajustar ela aqui uma coisa, pessoal. Que ela tem que ficar para dentro do grupo. Aqui, ó. Pronto, vai ficar aqui. Vou tirar aqui a câmera, tá? Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Como sempre, eu vou fazer sem a câmera. Lembrando que a câmera aí foi graças ao pessoal que ajuda o canal aí com o QR Code. O microfone que a gente usa é graças ao pessoal que ajuda o canal através do QR Code. E o computador que eu uso para gravar também, que é um Xeon, né, com 32 GB de RAM, para poder gravar uma qualidade legal, fazer live e tudo mais, também é com a ajuda do canal, que a gente foi montando e foi fazendo o upgrade do setupzinho aqui para gravar o vídeo para vocês. Um golinho no café. Tô dando continuidade, pessoal. Quando a gente fala de barras básicas, barras de sinal, barras de entrada, setups e padrões de vela, a gente tem algumas coisas que a gente tem que entender o que é, qual é o conceito dessas coisas, para que quando a gente comece a ver isso no gráfico, a gente entender aquilo que está acontecendo e eu não ter que voltar no começo para falar tudo isso de novo, tá? Então esse começo é meio chato, pouco gráfico, muito texto, muito conceito, mas o livro é assim, eu estou seguindo a linha do livro, então eu espero que vocês entendam, tá? Então quando a gente fala de sinais de reversão, né? Deixa eu pegar de vermelho aqui, grifar de vermelho que é melhor. Quando a gente fala de sinais de reversão, um padrão de reversão pode ser uma reversão de tendência, um recuo que está terminando e voltando para a direção da tendência. Então, o que ele quer dizer com isso? Então, se eu tenho uma tendência de baixa, o que pode ser um padrão de reversão? O padrão de reversão pode ser uma virada e reversão de uma tendência de baixa para uma tendência lateral ou uma tendência de alta, ou até mesmo, pessoal, eu posso ter aqui, ó, deixa eu apagar essa parte, pode ser uma simples reversão do final do pullback para continuação da tendência. Então aqui eu tenho uma reversão e aqui eu tenho uma reversão. Então eu posso ter reversão nesses dois pontos. Então aonde que eu vou procurar uma reversão? Aonde que eu vou procurar sinal de reversão? Depende da forma com que você está querendo operar. Se você vai operar tendência, se você vai operar lateralidade, se você vai operar reversões e por aí vai, é onde você vai procurar esses sinais, tá? Então a gente dando início a esses sinais, quais são esses sinais, né? Os sinais de reversão. Então a gente tem o outside bar em um outside pattern. O que seria isso? Então eu tenho o outside bar, que é? Eu tenho uma barra, seja ela qualquer cor, tá? Independente da cor da barra, e a barra do lado, ela é maior do que a barra anterior. Então, outside significa que a máxima
e a mínima da segunda barra ela é maior do que a primeira barra. Então ela é fora, ela é externa a primeira barra. Ao contrário da inside, é a outside. E quando que eu tenho um outside, outside, que é a O pattern? Então eu tenho uma terceira barra aqui, onde essa terceira barra é maior do que a primeira e que a segunda. Então aí nesse caso eu vou ter um O pattern, que eu vou ter aqui um outside, eu tenho um outside aqui e tem uma outra barra outside aqui. Então eu tenho O, tá? Então isso é um padrão de reversão, tá? Então um padrão de reversão de candle que a gente pode ficar de olho, tá? Double top ou double bottom, que é topo duplo, tá? Ou fundo duplo, são padrões de reversão. Tentativas de reversão com falha, incluindo uma falha na barra de reversão, tá? Então, tentativa de reversão com falha, por exemplo, a falha de um rompimento, tá? Inclusive com a falha na barra que faz a reversão. Então, a barra que faz a reversão, ela vai e volta para dentro, tá? Então, essa é a tentativa de reversão com falha. Tentativa de continuação fracassada. Então, eu tenho uma tentativa de continuar o movimento e eu tenho essa tentativa de continuação fracassada, tá? O ideal, uma barra careca, uma barra sem cauda na parte superior ou inferior. Então, se eu estou pensando que eu faço um movimento, faço um pullback, eu estou pensando em operar uma tendência ou continuação, então eu quero que essa barra que vai dar prosseguimento na tendência, ela seja uma barra careca, sem sombra na mínima e sem sombra na máxima. Então é isso que eu fico esperando, tá? Uma barra de tendência, que é basicamente uma barra careca, onde eu tenho máximas e mínimas e pouca sombra, e de preferência um spread maior da barra, né? Então máximas e mínimas da barra com um spread maior, uma distância maior, um corpo maior de barra, vamos assim dizer, né? Então um corpo maior de barra é interessante. Qualquer pausa ou barra de retração na fase de pico de uma tendência forte. Então, o que é o pico? Na verdade, não seria, a tradução não seria pico, seria spike, né? Então, spike seria uma espetada, assim, um movimento agressivo. Então, vamos lá. Então, eu tenho, por exemplo, uma tendência, né? Que aqui ele fala, ó, a fase de pico de uma tendência forte. Então, o que eu tenho que fazer? Então, pensa assim, eu tenho uma tendência, aí de repente eu tenho um pico nessa tendência, eu tenho um spike nessa tendência. E aqui nesse spike, eu tenho uma pausa, qualquer pausa ou barra de retração. Então eu tenho uma pausa, uma barrinha pequena, ou uma barra de retração, mostrando uma retração nesse movimento. Então isso aqui é um sinal de reversão, tá? Todas as barras em um canal, então compre na barra anterior ou abaixo dela e venda na barra anterior ou acima dela. Então, quando os sinais, por exemplo, se eu tenho um canal, se eu entendo que eu tenho um trade channel, né? Então um canal estreito ou até um canal largo, porém uma tendência, então eu posso fazer o que? Se eu tenho um movimento, eu posso comprar abaixo dessa barra, eu compro abaixo dessa barra, né? Ou, no caso, se for uma tendência de baixa, eu tenho um movimento, eu posso vender acima dessa barra. Então, quando ele fizer um pullback, eu posso vender acima dessa barra, entendendo que ele vai fazer a volta e seguir a tendência. E aqui é a mesma coisa, que ele vai seguir a tendência, tá? Então, isso é muito importante. Deixa eu só ligar o ventilador aqui, pessoal, só um minuto. Então, vamos lá, pessoal. Caso saia um barulhinho de fundo aí, é o ventilador aqui para dar uma circulada no ar. Eu falando e tomando café ao mesmo tempo, você imagina como tá aqui, suando mais que pano de cuscuz, né? Então, vamos lá. Então, dando continuação. Então, quando a gente tem essas movimentações que a gente vai ver depois, movimentações de tendência, onde a gente compra a mínima ou a rompimento da mínima das barras de tendência, né, do movimento da tendência, a gente vai ver isso mais para frente, só para vocês entenderem o que é, né? Então aqui, e outra barra é qualquer barra que forme uma mínima mais alta e uma tendência de alta, né? E que uma máxima mais baixa e uma tendência de baixa, uma baixa tendência ou tendência de baixa. Então qualquer barra que forme uma mínima mais alta e uma tendência de alta. Então, se eu tenho uma tendência de alta, eu tenho uma barra que vai formar uma mínima, né? Então, por exemplo, a barra, ela vai formar aqui uma mínima e uma tendência de alta. Então, eu sei que ela vai ter uma mínima menor numa tendência de alta. Então, eu posso estar comprando essa barra, a gente vai ver exemplos disso depois, tá, pessoal?
É um pouco mais complicado, não é assim tão fácil, mas a gente vai mostrar exemplos aí mais para frente. Vamos passar para o próximo slide. Ixi, travou aqui, pessoal. Deixa eu destravar aqui só um segundo. Voltando, agora destravado. Então vamos lá. Tive que reiniciar aqui o PowerPoint. Então vamos lá. Então, iniciantes devem sempre priorizar operar as barras de tendência e a favor da tendência. Então, o que ele diz com isso? Então, quando a gente está começando, a gente tem que evitar operar essas reversões de pullback ou reversões de tendência. Então, a gente tem que entender, pegar as tendências, né? E operar essas barras de força dessas tendências, tá? Então, operar as barras de tendência a favor de uma tendência. Opa, não era para ter fechado assim, né? Tá? Então, operar as barras de tendência a favor da tendência. Em geral, os traders devem exigir que as barras de sinal sejam mais fortes para entradas de reversão de tendência do que para retração de tendência em negociações da faixa de negociação. Então, quando a gente está operando uma reversão tem lá as barrinhas, eu vou operar uma reversão de tendência, essa barra ela tem que ter muito mais força do que se eu estiver operando, por exemplo, o retorno de um pullback de uma tendência. Eu não preciso de uma barra tão forte, porque eu já tenho o mercado em tendência, ele já está direcional, então eu só vou comprar a continuação. Ou se tem um processo de lateralização, né, e eu vou estar comprando e vendendo aqui nessas regiões, então aqui eu não preciso de uma barra tão forte, porque eu não preciso de tanta força assim para mudar o mercado de direção. Quando eu tenho uma tendência, eu vou operar uma reversão da tendência, eu preciso ter uma barra muito significativa ali, indicando força, indicando um movimento específico ali, para que a gente consiga acreditar naquela reversão de tendência. As tendências tendem a continuar por muito mais tempo do que a maioria dos traders acredita ser possível. Então, quando você fala assim, não vou comprar porque já subiu demais, ou não vou vender porque já caiu demais, e ele continua caindo o dia inteiro. Então, a gente já viu muitas vezes isso acontecer. Isso acaba influenciando, né? Isso resulta na falha da maioria das negociações da direção oposta. Então, se o mercado está caindo, eu vou ficar tentando adivinhar a fundo, eu vou errar na maioria das vezes. Né? Em última instância, apenas estabelecendo outro recuo na tendência e outra entrada na tendência. Então, se a gente tem um mercado de uma tendência, cada recuo a gente vende, recua a gente vende, recua a gente vende e segue o movimento de baixa. Tá? Isso, a gente vê isso inclusive em Wyckoff, a gente vê isso inclusive na SMC e outras teorias de negociação. A gente entende muito bem essa questão, tá? Dentro de tendências fortes, a maioria das barras de sinal parece ruim. E muitas poucas são barras de tendência na direção da tendência. Então, o que ele quer dizer? Quando eu tenho uma tendência forte, então muitas vezes eu tenho uma tendência forte, a gente não vai ter a barra bonitinha, sempre assim, bonitinha, careca, com pouca sombra para entrar. Normalmente as barras são feias, as barras têm sombra superior, as barras às vezes não tem quase corpo, mas está dentro de uma tendência, a gente pode estar operando essas barras, não tem problema. Inclusive, a maioria dos sinais, eles não são perfeitos, pelo contrário. A maioria dos sinais, eles são imperfeitos, que é justamente para que você não consiga observar esse sinal para entrar, né? Como day trader, você colocará muitas ordens que nunca serão atendidas. Então, muitas vezes você vai pôr a ordem e o mercado não vai pegar. O mercado vai chegar e vai voltar. Aí você vai pôr a ordem, o mercado vai chegar e vai voltar. Então você vai ficar trabalhando, às vezes, colocando ordem sem pegar essa sua ordem, tá? Então é bem possível que isso aconteça. Então, geralmente, é melhor entrar em uma parada, um tique acima ou um tique abaixo da barra anterior, e se o stop não for atingido, cancelar a ordem e procurar um novo local para não pedir. Então ele está falando assim, é melhor você entrar, por exemplo, então quando você coloca, por exemplo, um tique abaixo, muitas vezes a tua ordem stop não é atendida, ela sobe. Você botou uma ordem start ou uma ordem stop ali, né? Então, se não for atingida, você cancela e espera um novo local para que você possa fazer colocar essa sua ordem de novo. Isso acontece direto comigo também, tá, pessoal? Então, se a ordem de stop entrada for atingida, você baseou a negociação em parte na barra anterior, que é uma barra que é chamada de barra de sinal. Que ela fornece um sinal que você precisa fazer para você fazer a sua operação. E a barra que você entrou, na qual você executou sua ordem, é a barra de entrada. Então, quando eu tenho, por exemplo, o mercado vem, cai, aí eu falo assim,
Eu vou vender a máxima dessa, eu vou vender quando chegar a máxima dessa barra. O mercado vem, pega a sua ordem, por exemplo, né? Vamos dizer que seja assim, e volte a cair de novo. Então, essa barra anterior é a barra de sinal e essa barra é a barra de entrada. Tá? Então, você tem a barra de sinal e a barra de entrada. Então, é importante a gente determinar isso, o que é uma barra de sinal, o que é uma barra de entrada. A barra de sinal não é a barra que você faz a entrada, é a barra que te permite colocar a ordem na pedra a partir daquela barra. Tá? Frequentemente, uma barra pode ser uma barra de configuração em ambas as direções, e você colocará ordens de entrada em ambos os extremos, e a entrada na direção de qualquer quebra da barra. Então, muitas vezes, você vai ter uma barra, por exemplo, que ela vai poder indicar para você que o mercado vai subir ou cair. Tanto faz, o mercado ali ele tem uma chance de romper para os dois lados. Muitas vezes você pode colocar uma ordem, a barra de venda aqui embaixo e uma barra de compra aqui embaixo, ou vice-versa, uma barra de compra aqui, né, uma ordem de compra ali, uma ordem de venda ali. Então, quando isso acontecer, você vender aqui, essa ordem vira teu stop. E quando você comprar aqui, essa ordem vira teu stop. Então, você já fica o teu stop, entrada em praticamente o stop posicionado, tá? Então, isso que ele está querendo dizer aqui. Vamos lá. Cada barra ou vela é importante apenas em relação à ação do preço. E a grande maioria dos padrões de vela são inúteis, na maioria do tempo, porque ocorrem na ação do preço, onde não tem valor preditivo de alta probabilidade. Então, o que ele está falando? Você não tem que ficar olhando e analisando barra por barra, barra por barra, barra por barra, seja em qualquer lugar. Deixa eu colocar meu vídeo aqui. Então, você não tem que ficar, pessoal. Deixa eu só ajustar aqui meu vídeo, cortar meu pedacinho ali. Você não tem que ficar vidrando. Então, você vai ficar ali, vai fazendo outra coisa, vai tal. Aí você vê, tô vendo aqui um movimento, tá chegando num ponto específico que eu quero. Aí eu vou chegar lá, aí você vai parar tudo que está fazendo, para o que está fazendo nos outros monitores e vai olhar a barra ali que você quer de sinal, tá? Com isso você vai ter o seu sinalzinho perfeito lá. Vou tirar aqui, senão vai cortar o canto que você grava para colocar ali, não deu. Então você vai cansar muito. Você ficar olhando barra por barra, você cansa demais. Espera os movimentos acontecer, espera um clímax, espera um ponto de suporte, um ponto de resistência, um recuo, a barra mostrar uma tendência certa, aí você vai começar a prestar atenção no barra para começar a fazer as operações. Todas as reversões envolvem clímax, mas a terminologia costuma ser usada de maneira diferente por comerciantes diferentes. Então, o clímax, que muita gente chama de clímax, o outro chama de exaustão. Então, cada um faz uma terminologia diferente do mesmo movimento, que a gente vai ver que é basicamente a mesma coisa. Então, lembre-se, cada barra de tendência é um clímax, ou parte de um clímax, e um clímax termina com a primeira barra de pausa. Então, um clímax, se eu tenho um clímax, ele termina com a primeira barra de pausa. Uma barra é um clímax? Uma barra é um clímax num time frame menor. Então, às vezes, uma barra, num time frame de 5 minutos, é um clímax em 1 minuto. Uma barra no 15 minutos de clímax, ou uma barra de tendência no 15, é um clímax nos 5 minutos. Tá? Então, eu tenho 3 barras lá nos 5 minutos que vai formar um clímax. Então, isso é importante, que sempre você vai ter essa correlação. Tá? Por exemplo, se houver 3 barras de tendência de alta e em seguida a próxima barra é uma pequena tendência de alta, como a cauda prominente no topo, ou uma barra interna, um sidebar, um doji, uma barra de tendência de baixa, então o clímax terminou com as 3 barras de tendência de alta. Então eu tive as 3 barras de tendência de alta, terminou o clímax aqui, nessa barrinha aqui termina o clímax. Então ali eu tenho o término do clímax. Tá? Então é importante isso. Vamos dar uma olhadinha aqui agora. Peraí. Aí. Tá? Então agora vamos dar uma olhadinha nessa figura, mostrar um gráfico para vocês, para a gente finalizar essa aula. Tá? Então, na figura mostra uma quebra acima da linha de tendência de baixa. Então eu tenho uma linha de tendência de baixa e eu tenho uma quebra acima da linha de tendência de baixa. Em seguida, uma liquidação de 2 pernas para a mínima abaixo da mínima de ontem. Então, aí eu vou ter aqui 2 perninhas de correção que vai perder a mínima de ontem. Então, eu tenho uma perda da mínima de ontem aqui, tá? Faço muito esse tipo de operação, pessoal, tá? Então, só para a gente entender, o objetivo desse gráfico é mostrar quais são as barras de sinal de entrada
A gente não vai falar de entrada, principalmente ficar aqui, nós estamos falando de reversão. E os padrões de configuração específicos serão discutidos posteriormente aqui nesse livro, mas só para a gente entender. Então, a primeira etapa foi concluída com o inside, inside, inside. Qual que é o inside, inside, inside? Aqui, ó. Eu tenho um inside, inside, inside. Eu tenho 3 barras, ó. Inside, inside, inside. Tenho 3 barras ali de inside bar, tá? Então, isso é importante. Terminando na barra 2. Então, terminou na barra 2, o I, e a barra 3 foi uma forte barra de reversão de alta que reverteu nas mínimas. Então, eu tenho uma forte barra de reversão de alta e reverteu a mínima de ontem. Então, tentou perder a mínima do dia anterior e reverteu para cima, tá? Isso é um gráfico de 15 minutos, tá, pessoal? Então, uma parada, né, uma ordem de compra, um tique acima dessa barra teria sido preenchida. Em seguida, a barra 3, né, tornou-se uma barra de sinal. Então, quando ela se tornou uma barra de sinal, eu coloco uma ordem aqui. Quando eu entro nessa barra seguinte, eu entro na operação, tá? Em vez de apenas uma barra de configuração. E a barra na qual a negociação foi inserida tornou-se a barra de entrada. Então, a barra após a barra 3 é a barra de entrada, tá? Então, é importante que a gente estava falando. Então, dando sequência. Então, houve uma barra de tendência de alta descente, 2 barras após a entrada. Então, eu tive a entrada, o sinal, aí eu tive a entrada nessa barra, aí eu tive mais ou menos ali 2 barras, e eu tive aqui, ó, até um pouco mais, depois da barra, eu tenho aqui, ó, depois da barra de sinal, eu tive uma barrinha de tendência aqui, ó, essa é uma barrinha de tendência, pequena, mas é uma barrinha de tendência, tá? É uma barra de continuação, uma bear continuation, né? Como se trata de uma negociação de contra-tendência, os traders precisam de uma forte barra de reversão de alta, como a barra 3, né, antes de comprar. Caso contrário, a chance de uma negociação bem-sucedida teria sido significativamente melhor. Então, lembra aquilo que a gente estava falando? Eu preciso ter uma forte barra, um sinal muito forte de compra, quando eu tenho uma reversão, que eu tinha uma tendência de baixa para uma tendência de alta, eu tenho que ter uma barra de sinal muito forte que me mostra aqui uma pressão de compra muito forte para que eu tenha uma probabilidade desse trade ser mais bem sucedido, tá? A barra 4 era uma barra de entrada de uma barra de configuração II. Então, eu tenho 2 insides aqui, inside, inside, tá? Então, 2 insides, o pretinho aqui e o branquinho, tá? Pretinho e branquinho. E o rompimento aqui na barra 4, ela faz a entrada desse inside. O stop aqui embaixo, pessoal, mas só para vocês entenderem. Tem uma entrada ali. Na sequência, eu tenho 2 barras de tendência, que a gente vai falar isso, né? E tem uma outra entrada aqui, que seria outra inside, inside aqui. Então, a barra 5 foi uma barra de entrada de um pullback de quebra de barra interna. O mercado mal quebrou acima da barra 2 II. Então, aqui eu tive uma comprinha um pouquinho acima dessa região aqui, que é uma região importante, que fez esses três inside bars ali, tá? Então, quando eu faço o rompimento da barra, na barra 5, que ele faz um rompimento, eu poderia até fazer uma outra entrada aqui. O stop, o técnico que o Albrooks usa é aqui embaixo, mas quando ele rompe a barra, você pode trazer para essa região, tá? Então, depois que ele fecha essa barra seguinte, você pode puxar o stop ali, a gente vai ver isso mais para frente, tá? Então, é sempre o stop ali é um pouquinho mais longo, tá, pessoal? Então, eu vou fechar por aqui, pessoal, porque senão a gente vai entrar num outro contexto, né? E vamos continuar falando, ó, tem bastante coisa até começar o próximo gráfico. E esses contextos eu vou falar no próximo vídeo, que aí a gente vai começar. Tem mais um vídeo aí de contexto, depois a gente vai só analisar gráfico aí praticamente, tá, pessoal? Então, vamos voltar lá quando a gente estava. Tá? Terminar o vídeo por aqui. Essa semana eu posto mais vídeo. Agora já estou com tudo, o equipamento já tudo normalizado. Então vai sair bastante vídeo na sequência aí. Quero lançar pelo menos aí de 2 a 3 vídeos por semana para vocês. Não esqueça de dar o like no vídeo, compartilhar com os amigos. E até a próxima. Um abraço a todos. Espero que tenham gostado. Valeu!